Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler todo este capítulo, capítulo 1. Está escrito: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, porém, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema ponto não, apenas vírgula. Ponto não, apenas vírgula. Irmãos amados, este registro bíblico retrata a saga desta família, que enfrenta um dos momentos mais difíceis da sua jornada. Tragédia sobre tragédia. Luta em cima de luta. Perdas e mais perdas. Dores e mais dores. Assim como esta família,
nós também passamos por circunstâncias na vida em que a nossa vontade é colocar um ponto final e dizer: acabou, não tem mais esperança, não tem mais saída, não tem mais escape, não vemos uma luz no fim do túnel, não vemos uma janela de esperança. Mas quando você é tentado a achar que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, e quando você é tentado a colocar um ponto final, é necessário que aí você ponha apenas uma vírgula, porque Deus ainda não terminou a história. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito, e o último capítulo da sua vida não vai ser escrito por você, mas pelo Deus Todo-Poderoso. Esta família vive no período dos juízes, o período mais turbulento da história de Israel. Alguns estudiosos acreditam que esse fato aconteceu na época de Gideão, porque foi o período de fome na terra, por causa da opressão dos inimigos. E naquela época, a fome poderia vir de duas fontes, ou de uma seca severa, porque era uma região agro-pastoril. Se não houvesse chuva, não havia produto agrícola, não havia rebanhos, a fome imperava, ou quando eram oprimidos por um inimigo que vinham e saqueavam tudo. E diz a Bíblia que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion são fazendeiros, são proprietários, têm terras, têm bens na cidade de Belém. Belém é a casa do pão, a terra onde nasceu o grande rei Davi, e onde nasceria o grande Messias, o nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. E de repente não tem pão na casa do pão, de repente a cidade de Belém é uma propaganda enganosa, de repente Belém é uma contradição do seu nome, e essa família, ao ser encurralada e emparedada pela crise, entende que a única maneira de sobreviver é fugir de Belém, é partir para outro lugar. E essa família vai para Moabe, terra estrangeira, terra pagã, buscando a sobrevivência, encontram a morte, buscando a solução do problema, agravam o problema, buscando a fuga da crise que os encurralava, encontra a própria carranca da morte. E diz a Bíblia que nessa terra eles enfrentam grandes dramas existenciais. E eu gostaria aqui de destacar quais foram esses dramas. Em primeiro lugar, você vai notar comigo no verso 1 que eles estão enfrentando a crise financeira aguda, agônica, uma crise avassaladora, a crise da fome. Meus irmãos, eu estou convencido disso, nenhum de nós aqui nesse templo está enfrentando essa crise, louvado seja Deus. Mas podem ter certeza que milhões, talvez bilhões de pessoas hoje no mundo estão enfrentando essa crise. Eu não sei quantos de vocês na jornada da vida já passaram por isso, ter fome. Mas essa é a crise mais aguda. Viktor Frankl, no seu livro O Sentido da Vida, disse que nos campos de concentração nazista, o assunto que prevalecia lá no meio dos prisioneiros que estavam entregues à escassez de pão e a maus tratos, não era saudade, não era liberdade, nem mesmo família, nem mesmo a possibilidade de sair de um campo de concentração. O assunto que prevalecia lá era comida, era pão. Porque quando você está com fome, a sua mente não pode pensar noutra coisa a não ser sobreviver. Essa família está com essa crise. Mas se você notar comigo no verso 2, essa família enfrenta uma segunda crise, a crise da imigração, a crise
do desterro. Irmãos, o Brasil está passando uma crise medonha, é verdade. Uma crise de desânimo, uma crise de pessimismo, uma crise de desconfiança, uma crise de credibilidade nas instituições, uma crise de falta de confiança na liderança política. E muitos irmãos nossos, por tantas razões, desacreditaram do Brasil, querem ir embora, e muitos já foram, e outros estão indo, e outros ainda irão. Estados Unidos, Canadá, a coqueluche hoje é Portugal. Há muitas pessoas que estão como essa família, olham para o seu território, para o seu chão, para o seu país, e veem a crise com a sua carranca, e dizem: eu vou embora, eu vou sair, eu vou fugir, vou buscar novos horizontes, vou buscar uma outra oportunidade na vida. Mas fugir nem sempre é a solução, sair nem sempre é a resposta. Para essa família não foi. Ao contrário, quando eles fugiram, quando eles saíram, quando eles buscaram novos horizontes, aí eles encontraram a crise mais grave. E aí você vai notar comigo, em terceiro lugar, que eles enfrentam a maior crise, a crise das perdas. Porque a primeira coisa que chegam lá é que o chefe dessa família adoece e morre. Agora a Noemi fica viúva, ela tem 2 filhos. Aí diz a Bíblia que esses 2 filhos se casam com mulheres estrangeiras, com mulheres pagãs, com mulheres politeístas. E diz a Bíblia que agora esses 2 filhos, que poderiam ser a esperança de Noemi, a garantia de uma velhice segura para Noemi, esses 2 filhos também adoecem e morrem. Noemi não tem mais ninguém por ela. Ela está velha, ela é viúva, ela está pobre, ela está num país estrangeiro, ela não tem ninguém mais por ela. Parece que nessa hora essa mulher quer botar um ponto final, e Deus diz: não um ponto final, apenas uma vírgula, ainda não acabou, eu ainda estou trabalhando, ainda a cortina não se fechou. Mas essa mulher enfrenta agora uma 4ª crise, é a crise da despedida. Se você percebeu, ela perdeu o que havia levado para Moabe, e agora está prestes a perder tudo o que havia encontrado em Moabe, as suas 2 noras. Ela está enfrentando 2 tipos de despedida: despedidas involuntárias, do marido e dos filhos, porque despede-se deles no drama da morte, mas agora ela está se despedindo voluntariamente de suas noras, porque está voltando para sua terra, e ela não tem nada a oferecer, ela não tem futuro nenhum a apresentar às suas noras. Ela diz: então, minhas filhas, ide, voltai às suas famílias respectivas, aos seus deuses, porque eu já estou velha, eu não tenho outros filhos, dentro da cultura nossa, para casar com vocês e suscitar uma descendência. E ainda que eu hoje me casasse, e ainda que eu hoje concebesse, e ainda que eu hoje tivesse a esperança de ter filhos, vocês não esperariam esses filhos crescerem para casarem-se com vocês? Então, caminhar comigo é fracasso, andar na minha presença é derrota, apostar no meu futuro é desespero. Essa mulher está tentada a botar um ponto final, e Deus diz: apenas uma vírgula. Mas notem mais, essa mulher está vivendo o drama, irmãos, talvez o maior de todos os dramas da vida, é o drama da amargura com Deus. Nas palavras de Philip Yancey, decepcionada com Deus. Vejam comigo o problema desta mulher, como é que ela está lidando com isso. Olha aí, por favor, o versículo 13. Olha a mágoa dela. Versículo 13, parte B, ela diz assim: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado
contra mim a sua mão. Note vocês que ela não atribui as perdas ao diabo, porque hoje as pessoas botam tudo nas costas do diabo. Pneu fura no trânsito do carro, é o diabo. Dá uma topada numa pedra, arranca a unha, é o diabo. Passa por um problema financeiro, é o diabo. Uma enfermidade, é o diabo também. Morreu alguém, é o diabo que tirou. Noemi entende uma coisa, que Deus é soberano. E ainda que a providência seja amarga, ela entende que Deus está no controle. O grande problema é que a providência amarga, a providência carrancuda, pode gerar no seu coração uma amargura contra o próprio Deus. E ela está olhando essa cena aí no verso 13, e ela está olhando, ó, Deus descarregou a mão dele sobre mim, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus está me punindo, Deus está contra mim. Mas olha comigo de novo, outro drama que ela enfrenta no verso 20, olha o que ela vai dizer: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher está dizendo o seguinte: esse nome não cabe mais em mim. Feliz, significado de Noemi, não cabe mais na moldura do meu retrato. Agora eu vou me chamar Mara, eu quero me chamar outro nome, eu estou amargurada, e eu estou amargurada porque o próprio Deus me tem dado amargura. É Deus que está fazendo isso comigo. Olha comigo o versículo 21, ela diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. É bem verdade, ela era uma mulher que tinha bens, ela tinha bens, e ela está voltando pobre. Pobre porque não tem marido, pobre porque não tem mais filhos, pobre porque não tem mais futuro. Ela pensa, e essa mulher atribui tudo isso a Deus. Olha o que ela vai dizer na parte final do verso 21, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Na mente dela, Deus está trabalhando, não por ela, mas contra ela. Na mente dela, Deus está afligindo a vida dela. Essa mulher está vivendo esse grande drama, o drama de atribuir todas as tragédias da vida ao próprio Deus. E nessa conjuntura, o que ela pensa? Vou botar um ponto. Acabou. Mas quando você é tentado a colocar um ponto, bote apenas uma vírgula, porque Deus ainda está trabalhando. Agora vamos entender como é que Deus lida com essa mulher. Como é que você pode lidar também com os dramas que vêm sobre a sua vida. Primeira coisa, querido irmão, preste bem atenção nisso. Quando você tiver uma visão do todo muito ruim, muito pessimista, muito sombria, muito negativa, é hora de você começar a tirar os olhos do todo e a colocar nas particularidades. É muito comum eu conversar com algumas pessoas, elas dizerem assim para mim: pastor, está tudo muito ruim. Muito ruim. Aí você pergunta assim: mas é tudo mesmo? Mas vai tudo muito mal mesmo, mas tudo? Talvez você hoje esteja assim, olhando com óculos escuros, cenário cinzento, parece que está tudo muito ruim. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Você está enxergando? Seus olhos valem alguma coisa? Quanto vale você enxergar? Você está ouvindo? Quanto vale você ouvir? Suas pernas se movimentam? Quanto vale você tem pernas que se movimentam? Seus rins estão filtrando seu sangue? Quanto vale seus 2 rins? Seu coração está batendo? Quanto vale um coração? Por quanto você venderia o seu? Está tudo muito ruim mesmo. Você tem uma casa para morar? Seja de aluguel,
ou sua própria, um lugar onde você possa voltar depois do trabalho, ou de uma viagem, ou aqui do culto. Isso tem valor? Você tem uma cama para dormir? Você tem um travesseiro macio? Você tem uma família que recebe você depois de um dia de trabalho e dá um abraço em você? Você tem amigos que se aproximam de você, dão um abraço em você, dizem que você é importante para ele? Você tem uma igreja para frequentar? Você tem Deus? Está tudo ruim mesmo. Tira os olhos do todo e começa a colocar seus olhos em coisas particulares e você vai ver que de repente não está tudo ruim não. Às vezes nós olhamos para a vida pelo avesso. E pelo avesso você encontra fios soltos, linhas desconexas. Mas quando você achar que está tudo ruim mesmo, entenda uma coisa: Deus está trabalhando, não é contra você não, é por você. Não coloque um ponto, apenas uma vírgula. Segundo, quando seu coração estiver apertado de dor, olhe para as pessoas que estão à sua volta e vejam como elas têm demonstrado carinho por você. Essa mulher está amargurada, essa mulher não vê nada de bom na vida, essa mulher está reclamando, essa mulher está azeda, essa mulher está muito triste com Deus, e ela está dizendo: eu não quero mais o meu nome, eu não quero mais a minha história, eu me rendi ao fracasso, à derrota, à tristeza, à dor, à amargura, e nem está percebendo que ao lado dela tem uma nora que resolve amá-la, a despeito de não ter nada em troca para receber. A sogra é velha, a sogra é pobre, a sogra é estrangeira, a sogra não tem mais filhos para, naquela época, a cultura da época, trazer uma descendência dos maridos que morreram, e a sogra está amargurada com Deus. Já pensou assim, uma pessoa velha, pobre, abandonada, estrangeira e amargurada com a vida? Mas vejam comigo a atitude de Ruth com Noemi. Eu quero que você, em voz alta, mas alta, bonita, eloquente, clara, sonora, versos 16 e 17, toda a igreja, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos juntos? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, separar de ti. Então note vocês uma coisa linda, essa declaração, penso eu, é a mais bela declaração de amor registrada na Bíblia. Só que não é de um rapaz apaixonado por uma moça apaixonada, não é nem mesmo de um marido para sua esposa, nem da esposa para o seu marido, é de uma nora para uma sogra. Vale destacar que dentro do anedotário brasileiro, nenhum assunto é mais apimentado do que a relação de nora com sogra, ou de genro com sogra. Não é verdade? Eu estive há alguns anos em Guarapari, num período de férias, e eu confesso para vocês que foram as férias mais estressantes da minha vida. Porque embaixo, onde eu estava hospedado, tinha um caminhãozinho de som, daqueles que ficam tocando o dia inteiro. Para minha desdita, ele só contava piada de sogra. Gente, é um repertório inesgotável. A tristeza é que eu não consegui esquecer algumas dessas piadas.
E isso vai gerando uma mentalidade cultural de que se você não está em crise com a sua sogra, tem coisa errada. Olha que coisa maravilhosa. Agora pense comigo em outra coisa. Para que Ruth se apegue a essa sogra, é porque a sogra investiu na nora, não. Na mente da Ruth, quando os meninos dela casaram, ela não perdeu os meninos para as noras, ela ganhou mais 2 filhas. Quem semeia amizade, colhe amizade. Quem semeia carinho, colhe carinho. Então a relação de genro, nora, nora, sogra, não deva ser uma relação estressada. Ao contrário, é necessário que se cultive amizade na família. Porque Noemi só está recebendo carinho e afeto porque semeou carinho e afeto. Mas agora os dramas da vida estão levando Noemi a achar que a vida não faz mais sentido. E nessa hora, às vezes, quando você está muito amargurado com a vida, você nem valoriza as pessoas que estão do seu lado, dedicando tanto afeto e carinho para você. Não põe um ponto, apenas uma vírgula. Terceiro, quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso, bom o suficiente para transformar os desastres da vida que você está enfrentando agora em grandes vitórias amanhã. Ô irmãos, quem poderia imaginar que Noemi fecharia as cortinas da vida como fechou? Para ela estava acabado, estava velha, pobre, estrangeira, voltando para a terra dela infeliz, amargurada, revoltada, e ela nem podia imaginar que o último capítulo da vida dela seria magnífico, porque a mão do Todo-Poderoso estava tecendo uma história belíssima da redenção, que passaria pela vida dela, pela história dela, que Ruth, sua nora, casar-se-ia com Boaz, um rico fazendeiro, remidor da família, que suscitaria para os seus filhos, ou para o seu filho Malom, a descendência de nada menos do que Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o grande rei de Israel, de onde procedeu o Messias, o Salvador do mundo. Noemi nem tinha entendido que ela estava saindo do anonimato para ser proclamada e conhecida na história da redenção no mundo inteiro, quando ela estava sendo tentada a botar um ponto final. Deus diz: minha filha, bota apenas uma vírgula, porque eu estou trabalhando não contra você, mas por você. Talvez você está tão aflita, tão aflito, achando que acabou. Quem sabe Deus pode levantar aí um filho seu, um neto seu, um bisneto seu, um membro da sua família, para ser uma grande bênção na história da humanidade. Quando você está pensando, acabou, não tem mais chance, não tem mais jeito, entenda uma coisa: Deus reverte tragédias em vitórias. Eu fico olhando quando mandaram João para a ilha de Patmos. Vocês se lembram que Nero botou fogo em Roma, Tito botou fogo em Jerusalém, mas Domiciano botou fogo nos crentes. E aí João está velho, todos os outros apóstolos estão mortos. E aí Domiciano pensou: não vou matar o último não, vou deixá-lo morrer numa ilha solitária, sozinho. Quando todos apostavam que o final de João era solidão numa ilha vulcânica, Deus abriu-lhe a porta do céu e disse: sobe para aqui. Vou transformar sua tragédia em triunfo. Vou transformar sua solidão na porta da esperança.
Vou transformar esse cenário cinzento da sua vida no cenário mais bonito que o mundo jamais podia pensar. Vou revelar o meu projeto para o futuro e a minha vitória esplêndida com a minha igreja e a derrota do mal. Entenda uma coisa: Deus é poderoso para reverter as circunstâncias adversas em grandes triunfos. Mas quais são os princípios que nós podemos aprender então para que isso aconteça? Primeiro princípio, olha comigo o versículo 8. Nos momentos mais imprevisíveis da vida, não se dê por vencido prematuramente, não. Olha o que ela vai dizer no versículo 8: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Voltai, está dizendo o seguinte: acabou, me seguir não tem futuro, não tem esperança, não tem amanhã comigo, acabou. Tem gente que acha que já acabou a vida, acabou o casamento, acabou a família, acabou o sonho, acabou a esperança, acabou a vida, acabou o futuro. Eu quero encorajar você a não se render a esse pessimismo, a essa incredulidade. Quem dirige o seu destino é você. A sua vida não é uma lasca jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor da circunstância. Deus está no controle, Ele reina, Ele governa. Você está triste, você está abatido porque você não enxerga no escuro, você não enxerga na curva, você está abatido porque você não sabe o que está lá no final da linha, porque o Deus que criou você, o Deus que salvou você, está lá no final da linha, e Ele já escreveu o seu último capítulo, e o último capítulo de você tem nome de glória. Ele já escreveu o seu futuro é mais do que vitorioso. Bendito seja Deus. Segundo, pense você, ou melhor, pense comigo ainda nesse ponto, só para dar alguns exemplos, para você entender melhor esse princípio. Pense comigo. Imagine você um homem chamado Abrão. Sabe o que significa a palavra Abrão? Grande pai, grande pai. E aí você pergunta: e aí, grande pai, como é que está? Quantos filhos? Não tem ainda. É um filho da promessa que diz que vem, mas não chegou. Quantos anos mesmo? Estou com 99 anos. Você espera ainda? Sim, Deus prometeu. Aí o camarada está com 99 anos, Deus chega para ele e diz: agora eu vou mudar seu nome, você não vai chamar grande pai mais não, agora você vai chamar de Abraão, pai de muitas nações. E aí alguém chega para ele: e aí, pai de muitas nações, como é que está aí? Quantos filhos? Não tem filho ainda não. Você está louco, você pirou. Bota um ponto final nisso, homem. Acaba com essa ideia maluca, dessa fantasia. Não põe um ponto, põe uma vírgula. Deus ainda está trabalhando. Com 100 anos nasceu o filho da promessa. E todos nós que estamos assentados, e eu em pé aqui, somos descendência de Abraão. Pense comigo em Moisés. Os meninos aqui que são estudiosos, né? Coisa linda, essa moçada bonita, brilhante, futuro da nação. Pois Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito, doutor em todas as ciências do Egito, cara PhD em vários cursos, cara o bambambam, morava no palácio, filho do rei, filho da filha do faraó, descobriu com muita percepção desde ser de criança que ele, na verdade, tinha sido criado era pela sua mãe judia, ele não era filho da filha de faraó, coisa nenhuma. Quando chegou com 40 anos, na época o cara viveu 120, está assim com todo o vigor, eu vou libertar o meu povo, é no muque, é no braço. Aí fracassou, fugiu para o deserto. Qual deserto?
Deserto do Sinai. Se você já passou pelo deserto do Sinai, sabe o que tem lá? Pedra, 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 pedra e mais pedra e mais nada. De vez em quando uma moitazinha de capim para alimentar algumas ovelhas resistentes. Esse camarada que tem vários títulos de PhD, passou 40 anos tostando a sua pele, correndo atrás de ovelha no meio de pedra, mão calejada, cheirando a ovelha. A única coisa que ele tem na mão é um cajado. Alguém podia dizer: acabou, filho, põe um ponto final na sua história. Não põe um ponto final, não põe uma vírgula. O melhor de Deus estava por vir. Os últimos 40 anos da vida dele era a história da vitória, do triunfo, quando Deus levantaria para ser o libertador do seu povo. Pense comigo naquele paralítico de Betesda. Diz a Bíblia que eram 5 pavilhões. Pensa comigo num hospital público, 5 andares. Mas os hospitais públicos, os mais complicados, você ainda tem às vezes um bom CTI, você tem aí ainda alguns quartos bons, né, bem colocados, mas existem, vocês conhecem tão bem, e essa igreja tem tanta gente ligada à saúde, tem lugar também que nem mais um colchãozinho tem no corredor. Agora ela era pior, eram 5 pavilhões de gente coxa, cega, aleijada, gente com a esperança morta, amassada, e tinha um camarada lá que tinha 38 anos, atrofiado, mal cheiroso, abandonado, aguardando a morte. Alguém poderia ter chegado e falado: bota um ponto final, acabou, não tem mais sonho, não tem mais esperança, mas Jesus passaria por ali e mudaria a história desse homem. Então talvez tem gente hoje tão desesperada que já pensou até em tirar sua própria vida. Acabou, meu Deus, eu não tenho mais esperança de viver, eu não tenho mais vontade de viver, a minha casa está debaixo de situação adversa, há tantos anos eu só estou sofrendo perdas e mais perdas. Por favor, não ponha um ponto, bote apenas uma vírgula. Deus ainda está trabalhando por você. Notem outra coisa, na tribulação, não perca a esperança não, olha o versículo 12 comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes. Em outras palavras, irmãos, Noemi pensou o seguinte: para mim, não tem mais futuro. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Acabou mesmo. O que Deus pode fazer? Pense comigo em Elias, na caverna, diz: Deus, eu quero morrer. Quero morrer, Deus, porque acabou para mim, acabou. E eu já tive um ministério até abençoado no passado, mas agora não tem mais futuro, eu quero morrer, Senhor. E Deus podia dizer para mim: meu filho, você quer morrer? Nem morrer você vai. Nem morrer você vai. Não perca a esperança não. Deus está vivo e Deus está no trono. Deus está no controle. Talvez a sua família tenha colhido derrotas, fracassos, dores, tristezas, desencontros, desacertos. Mas Deus está no controle, não bota um ponto final não. Deus pode trazer seus filhos de volta para a presença dEle. Deus pode levantar um neto, um bisneto seu para ser uma bênção amanhã. Não perca a esperança, Deus está no controle. Talvez você possa fazer como Jó, diante de perdas e mais perdas, no fundo do poço, ele levanta os olhos aos céus e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Mas notem comigo ainda, no verso 13, não creia que toda tribulação é maldição de Deus. Olha o verso 13, quando essa mulher diz assim: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Tem gente, irmãos, que está abraçando aquela teologia equivocada de que
Quando Deus abençoa a sua vida, você está tudo bem, tem saúde, tem prosperidade, tem harmonia, tem só coisa boa na sua vida, porque Deus gosta de você, porque Deus ama você, porque Deus blinda você, porque Deus bota você no estufa, então só coisa boa. Tem vindo problema, tem vindo luta, tem vindo dor, tem vindo doença, tem vindo problema financeiro, então Deus não gosta de você, você está debaixo de juízo, você não tem fé, Deus está descarregando sobre você a sua disciplina, o seu juízo e a sua ira, e aí as pessoas começam a ficar desesperadas. Deixa eu dizer para você, não pense que pelo fato de você estar passando por um problema de saúde, financeiro ou luto, que Deus não gosta de você, que Deus não ama você, que a face de Deus não está sorrindo para você. Mesmo que a providência seja carrancuda, a face de Deus está sorrindo para você. Não atribua toda providência amarga como se Deus estivesse com seu rosto fugindo de você. Não atribua essas coisas à maldição de Deus na sua vida. Mas finalmente, olha comigo o versículo 21. Quando você enfrentar circunstâncias difíceis, creia que Deus está no controle. Ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Deixa eu dizer uma coisa para você. A declaração dessa mulher no verso 21 não é verdadeira. Ditosa eu parti. Não, ela não partiu ditosa. Não é verdade? Ela não partiu ditosa. Ela partiu porque tinha fome na terra, ela partiu porque precisava fugir de uma crise grave. Quando você está muito amargurado, você acaba dizendo para Deus o que não é fato. Você acaba achando que o seu passado não era tão ruim, que o seu presente está pior do que é, você não acredita mais no futuro. Então, entenda uma coisa, você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu não temos medo de sexta-feira 13, você e eu sabemos que a mão de Deus está dirigindo a nossa vida. Você e eu podemos dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você e eu sabemos que o final da linha não é fracasso, não é derrota, é vitória plena, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual o final da linha? Diz a Bíblia que elas chegaram lá no princípio da cega da cevada, e aí por providência de Deus, a Ruth vai buscar lá alguma coisa para comer nas campinas de Belém, depara com quem? Com um fazendeirão, solteirão, rico, bonitão ainda, Boaz, e o cara que não era nada bobo, olhou para Ruth, moça bonita, lê essa, pronto, resolvi minha vida. Sabe por quê? Porque antes de Ruth chegar em Belém, a fama dela chegará na frente. Preste bem atenção nisso, não basta só ser bonita não, tem que ter virtude. A virtude de Ruth chegou na frente dela. Quando você junta as duas coisas, aí fica bom demais. Boaz falou, é essa. Começa a investir nela. Mas não era coincidência não, o texto diz que era coincidência. Capítulo 2, versículo 3, diz que é por casualidade humana, mas por conspiração da providência divina. O Boaz era o remidor da família, parente de Elimeleque, legalmente a pessoa que devia suscitar uma descendência a Malom. E aí você conhece bem a história, é aquele negócio assim de amor à primeira vista. E aí Deus dá graça, e diz a Bíblia que o Boaz toma a decisão de se casar com Ruth,
E olha o relato dele aos anciãos e ao povo, capítulo 4, verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta de sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Sabe o que significa isso legalmente? Embora Noemi entre como sogra, mas não tem parentesco de sangue, porque Noemi era nora, e o Boaz era parente, mas não era filho. Legalmente, o menino que nasce de Ruth, filho de Boaz, era filho de Malom. Historicamente, filho de Malom. Legalmente, filho de Malom, porque essa era a lei em Israel. Aí vamos ver, versículo 13, olha aí comigo. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Olha o versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Note você que para Noemi é neto, neto, não é neto postiço não, é neto, era lei. Olha a promessa, verso 15, ele será restaurador de tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vamos entender isso aqui. A tua nora que te ama. Ruth amou Noemi, pobre, e agora Ruth é mulher de um fazendeiro, rica. Agora ela concebe, dá à luz, e ela continua fazendo o quê? Amando a sua sogra. Tem gente que na magrela ama, mas quando começa a dar uma crescidazinha, esquece. Não deixe que o dinheiro ensoberbeça o seu coração, viu? Não deixe. Agora a afirmação é belíssima. A tua nora, Noemi, é melhor do que 7 filhos. Isso é que é uma nora, hein? Eu diria, isso que é uma sogra, hein? Mas vamos seguir. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Olha aí o papel da avó. Se avô é filho, como é que é? Pai com açúcar ou o neto que é filho com açúcar? Neto é filho com açúcar. E a avó é o que então? É mãe com o quê? Mãe com mel? Passou a cuidar dele. Que privilégio ter um neto que possa receber o cuidado da avó. Que privilégio. Mas o verso 17 é maravilhoso. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Olha que coisa interessante. De quem que é o menino? De Ruth. Mas as mulheres disseram: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Não ponha um ponto, bote uma vírgula. Quando Noemi volta, diz: acabou para mim. E ela nem sabia que ela seria avó de Obed, que seria pai de Jessé, que seria pai de Davi, o maior rei de Israel, aquele que haveria de ser o renovo, aquele que haveria de ser o ascendente do Messias, o Salvador do mundo, e que o Salvador do mundo seria conhecido como o Filho de Davi.
Não renda-se ao fracasso, não se capitule ao desespero. Deus está trabalhando na sua história, na sua vida, para o seu bem. Não ponha um ponto, bote apenas uma vírgula, porque o último capítulo da sua vida é Deus quem está escrevendo. Curva sua fronte, por favor. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que você entrou aqui, talvez triste, colhendo muitas providências amargas, difíceis na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com seus bens. Talvez você já enfrentou o drama de perdas financeiras, perdas afetivas, perdas de relacionamentos. Talvez todas essas providências tenham levado o seu coração a ficar pesado, triste, cheio de mágoa, de dor. Talvez até de olhar para Deus e atribuir a Ele toda a tragédia que tem desabado sobre a sua cabeça. Mas eu gostaria de hoje encorajar você a não jogar a toalha, a não entregar os pontos, a não desistir de esperar, a crer que Deus está no trono, no controle, que não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam, e que em Cristo, seu Filho, nós já somos mais que vencedores. Ainda que agora a circunstância é amarga, a providência é dolorosa, mas o final é de vitória. Ah, Senhor, em nome de Jesus, visita o coração do teu povo nesta noite. Traz consolo, traz esperança, traz alegria, traz confiança, de que Tu és o soberano Deus, que Tu governas o universo, mas Tu te importas com os detalhes da nossa vida. Tira os nossos olhos, meu Deus, da crise que revela a carranca para nós, põe os nossos olhos na Tua graça soberana, no Teu amor incomensurável, e aquieta o nosso coração nesta noite, porque tudo está sob controle, tudo está nas Tuas poderosas mãos, e Tu és poderoso para reverter os cenários mais dramáticos da nossa vida, em jardins engrinaldados de flores, em ambientes cheios de beleza e de encanto, porque Tu és o Deus de toda graça. Abençoa o Teu povo, alegra a alma do Teu povo, em nome de Jesus, amém.